Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós leremos do verso de número 11 ao verso de número 17. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 em diante, nos diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Curve a sua fronte e vamos lá, mais uma palavra de oração. Deus, estamos diante da tua palavra. Somos pó, finitos, limitados. Ó Senhor, e nós corremos um sério risco de interpretá-la erroneamente. Eu, como transmissor dela, cometo, Senhor, um risco enorme de não trazer uma reflexão exitosa na vida daqueles que aqui estão, porque eu não posso fazer isso. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra seja penetrante na minha vida e na vida daqueles que aqui estão ouvindo, a fim de que coisas novas brotem no nosso entendimento nesta noite. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Verso de número 13, Jesus, ele manifesta-se, e a sua manifestação é registrada por Lucas, que destaca que ao ver aquela mulher, Jesus compadece dela e lhe diz: não chore. Na sequência da cura milagrosa, à distância, Lucas relata em seu material exclusivo um episódio em que o Senhor, com solícita misericórdia, ajuda uma viúva que está vivendo uma penúria. Na verdade, ela está vivendo em uma miséria. O Senhor compadece-se não apenas de uma pessoa cuja fé é evidente, cuja fé pode ser chamada de grande, de admirável, mas também demonstra a sua capacidade de comiseração, de compadecer-se, quando o lamento na miséria faz desaparecer qualquer vestígio de fé. Inevitavelmente, quando nós entendemos e discernimos que a nossa história, que o ciclo da nossa existência chega a um fim a partir de um experimento danoso, inesperado, que surge diante dos nossos olhos, sem nos comunicar previamente, a gente tem as nossas esperanças roubadas, extraídas de nós, e a fé muitas vezes ela é atingida por esta perspectiva dolorosa experimentada por todos. A morte é o relato que envolve todo este desfecho que aqui está descrito unicamente por Lucas. Ele é o único que se propõe a descrever essa história. Uma mulher sai da cidade de Naim, uma pequena cidade ainda existente hoje nos dias atuais, uma cidade que distava de Cafarnaum cerca de 40, 50 quilômetros. Jesus está vindo de Cafarnaum. A sua viagem poderia perdurar de 1 dia a 2 dias aproximadamente, tudo dependia das condições climáticas. Ele realiza um milagre, já no início do capítulo de número 7, destacado por Lucas, e ele chega com a multidão que o acompanha. De repente, movida por uma perspectiva eufórica da realização do último milagre. Jesus havia curado, Jesus havia restaurado, Jesus havia alcançado, e alcançado à distância a necessidade daquele que também estava sentenciado à morte. A doença deste era para a morte. E aí,
todos motivados pelas realizações, pelas ocorrências da última viagem, da última agenda, chegam a esta cidade chamada Naim, depois de um longo percurso de caminhada. A cidade de Naim está muito próxima daquela que um dia fora a cidade de Sunem, onde Eliseu operara também um milagre de ressurreição. E era uma cidade vistosa, o significado do seu nome até propõe isso, bela, vistosa. Era uma cidade que dava para poder avistar outras cidades que estavam diante do campo de visão, da visão privilegiada, onde esta cidade de Naim se situava. Mas ali não há nada de belo, ali não há uma realidade que encanta os olhos, ali há uma realidade que dói. Ali há uma realidade que sensibiliza todos que passam diante daquele triste cenário experimentado por aquela família, por aquela pequena família. Uma família de 2 pessoas. Na verdade, não mais 2, mais uma. A Bíblia faz questão de registrar que a mulher era viúva, ela não tinha mais o seu marido, e ela caminha diligentemente para poder sepultar a sua última esperança, seu filho, o seu único filho. É uma realidade que, de fato, fundamenta no coração daqueles que passam por situações dessa natureza a nítida sensação de que o fim chegara. Ó Deus, Tu sabes que eu não seria capaz de lidar com uma situação dessa. Por que o Senhor permitiu que eu experimentasse isso que estou experimentando? Esta seria uma oração legítima feita por essa mulher. Mas sabe, queridos, quando a gente tem dentro das nossas mentes a percepção, a elaboração lógica de que aquele é um fim, de que aquilo é algo que a gente não conseguirá superar, a gente pode confiar que o Jesus de Nazaré está disposto a mudar a nossa sorte. E isso precisa de ser absorvido por nós. Jesus está ali e Ele mudará a sorte daquela mulher. E aqui está o primeiro, ou a primeira lição notável que precisa de saltar aos nossos olhos. Ele está disposto a mudar a nossa sorte, não porque a nossa fé seja um agente fomentador da sua ação. Nós não estamos em condições de exercitar a nossa fé. A nossa fé está trôpega. Eu gosto dos registros onde há evidentes demonstrações de fé, que tem resquícios de capenguices. Eu gosto do registro de Marcos, capítulo de número 2, do pai que está desesperado porque o filho lança-se no chão, convulsiona-se. Aquilo atormenta a vida daquele homem. E quando ele se vê diante dos discípulos, ele pede que os discípulos expulsem aquele mal, aquele problema que submete o filho dele a machucados, a vergonha, a dores. Mas quando Jesus chega, ele diz: olha, o que vocês estão conversando? É sobre o que vocês estão discutindo? O pai, imbuído de dor, de falta de fé, ele diz: olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, para que eles pudessem mudar o quadro dele, e eles nada puderam fazer. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, deixa eu te falar um negócio, tudo é possível aquele que crê. Aí ele olha para Jesus e rebate Jesus. Ele parece um repentista do Nordeste. Ele diz: então, ajuda primeiro a minha incredulidade, porque nem creio eu consigo. Jesus não admoesta aquele homem, Jesus não repreende aquele homem, Jesus não dá uma aula de doutrina. Quem você pensa que eu sou? Jesus simplesmente acolhe o coração quebrantado e contrito. E faz com que, a partir de uma palavra, a condição daquele menino seja experimentada. Jesus trata a incredulidade do coração do pai e trata também a necessidade daquele que se lança ao chão, porque Ele é capaz de mudar a nossa sorte. Louvado seja o nome santo do Senhor. A segunda lição que precisa de ser destacada, à luz desta experiência, à luz deste relato, está fundamentada no fato de que, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às dores, em meio aos atos inesperados que nos causam bastante apreensão, Jesus não se distancia de nenhum de nós. No verso de número 12, Lucas faz questão de dizer: ao aproximar da porta da cidade.
Pode parecer uma ação que não tem em si uma intenção. Jesus, de repente, estava ali, e aconteceu, na concepção de muitos, a ideia de que, em meio àquela agenda de viagem, por uma questão de ocasião, por uma questão de circunstância, ele encontra aquela família. Mas quando nós observamos o relato bíblico, quando nós vemos os movimentos de Jesus para poder encontrar o paralítico no tanque de Betesda, quando nós vemos o movimento de Jesus para poder encontrar a mulher que precisava de ser saciada na sua sede mais profunda, e aí eu digo a respeito da mulher samaritana, nós percebemos a intencionalidade de Jesus. João, quando trata a história do encontro de Jesus, no capítulo de número 4, versos de número 3 e 4, com a mulher samaritana, ele assim traz o relato. Olha, era necessário Jesus passar por Samaria, quando ele se propôs a sair da Judeia e ir até a Galileia. Jesus vai intencionalmente ao paralítico que há 38 anos capengava, lutava, sofria, experimentava dores. Jesus aproxima-se da porta da cidade. E ele aproxima-se da porta da cidade porque ele precisa de ter um encontro pessoal com aquela que precisa ter e experimentar a sua sorte transformada pelo interventor do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome. A terceira lição importante que a gente precisa de identificar neste precioso texto está vinculada à capacidade de Jesus enxergar a dor. Vou repetir. A capacidade de Jesus de enxergar a dor. A minha dor. A sua dor. A nossa dor. Por isso, é tocante nós observarmos o verso de número 13, o destaque que Lucas faz ao vê-la. Deixa eu te falar uma coisa. Davi não sabia quantos passos ele tinha dado ao fugir de Saul. Mas o salmista diz, expressa, e podemos parafrasear como voz do próprio Deus: contei os passos do teu vaguear. Sabia quantos passos Davi tinha dado. Recolhi as tuas lágrimas no meu odre. Todas elas me são conhecidas. Deus sabe as noites. Deus sabe os invernos. Deus sabe a angústia de uma noite mal dormida. De uma noite passada e experimentada em claro. Ele enxerga a nossa dor. Ele discerne a nossa dor. Mas sabe o que é consolador? Não é a ideia de que Deus é um mero espectador que assiste a nossa dor e não faz nada. Ele se compadece. E este é o quarto ponto que eu quero destacar. Compadecer é descer ao nível das nossas dores. Compadecer é olhar na altura dos nossos olhos. É se igualar em dor, em incerteza. É mergulhar no âmago das nossas tristezas, das nossas angústias. A ponto, inclusive, de fazer separação entre alma e espírito. E só Ele pode fazer isso. Só Ele é capaz de fazer isso. Por isso o texto faz questão de dizer que Jesus vê aquela mulher. E Jesus se compadece dela. Mas ver, compadecer-se, por mais que possa saltar aos nossos olhos como consolador, é algo que eu e você podemos fazer. Eu já tive, nesses quase 8 anos de ministério aqui, e outros tantos que eu tive enquanto obreiro auxiliar, enquanto líder de jovens, enquanto líder de louvor, a oportunidade de viver momentos difíceis, especialmente momentos de luto, onde a gente tenta se colocar no lugar do outro, onde a gente tenta absorver nos nossos corações a dor que o outro está sentindo.
Isso é compadecer-se. Mas o nosso compadecimento pode perdurar um dia, 2, 3, 4, 5, um mês, 2 meses. Mas chega o tempo em que a gente perde a capacidade de se compadecer. A gente vê, a gente se compadece. Mas sabe o que é consolador quando a gente olha para esse texto? Está vinculado na ação poderosa de Deus de determinar algo que eu e você jamais deveremos fazer em um encontro de luto, de dificuldade. Jesus olha para aquela mulher e diz: não chore. E ele fala isso não para poder promover consolações vazias. Ele faz isso porque ele é capaz de estancar as lágrimas. Ele é capaz de aniquilar o pranto. Ele é capaz de mostrar uma nova realidade. Ele é capaz de construir um mundo de possibilidades. Ele é capaz de fazer de situações imutáveis vias, possibilidades de uma ação interventora do seu grande amor, a fim de fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome. Sabe por quê? E aí eu faço o destaque da 6ª lição importante. Jesus é poderoso para triunfar sobre a morte. Ele se dirige à morte que está sob a sua autoridade. Ele não fala para aqueles que estão ali movidos pelo sentimento de compadecimento, de repente identificam-se com a história daquela mulher, participaram possivelmente do sepultamento do seu próprio marido, viveram as suas dores, as suas dificuldades, e estão ali movidos pela responsabilidade, pelo compromisso social, de irem na direção daquele cemitério retirado da porta da cidade, para poder prestar, quem sabe, a última homenagem àquele garoto. Viver ali do lado daquela mãe, num momento de grande dificuldade, onde ela se vê impotente de sepultar o seu próprio filho. Mas ele se dirige àquelas pessoas. Ele se dirige àquela mulher. E ele se dirige àquele que está morto e o chama para a vida. Porque somente ele é capaz de chamar aquele que morre para a vida, porque ele entende que a morte é um sono transitório. Sabe por que, queridos, que a gente pode ter uma doce esperança em meio ao enfrentamento das dificuldades que nós experimentamos ao longo do curso da nossa existência? Eu sei que tem gente aqui que perdeu entes queridíssimos, próximos demais. Você construiu a vida, você elaborou os seus anos de vida, entendendo que aquela pessoa faria parte da sua vida para todo sempre. De repente, surge uma situação inesperada. Surge algo inusitado. Ele era tão precavido, ele fazia tudo certo. Mas aconteceu. E a gente está aqui, vai fazer o quê? Como é que a gente pode lidar com essa situação? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu no nosso lugar. E ao morrer no nosso lugar, ele pavimentou a todos nós uma viva esperança. 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo destaca que diante de tamanhas circunstâncias experimentadas na cruz de Cristo, ele, como um segundo Adão, morreu na cruz, para que nós morrêssemos também com ele, mas para que ressuscitássemos com ele e vivêssemos eternamente com ele, para que experimentássemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. João, quando escreve no capítulo de número 5, verso de número 28 e 29, ele assim destaca: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Sabe por quê? Porque é uma possibilidade. Jesus Cristo. Ele é a única possibilidade. Jesus é aquele capaz de suscitar dentro de cada um de nós uma doce
e vive esperança. E essa é a 7ª lição. Eu caminho já para a conclusão dessa reflexão, tratando algumas aplicações que eu julgo serem oportuníssimas. Sabe, queridos, a morte física não é um fim. Era antes da cruz. Mas depois da cruz, passou apenas a ser uma possibilidade. Sabe por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, freou os poderes da morte que agem sobre nós. Nenhuma separação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, as dificuldades, as adversidades, os problemas, os boletos, o trabalho que os filhos dão, a dificuldade conjugal vivenciada, experimentada, a falta de recursos, a profundidade, a altura. Não, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. John Piper destaca algo magnífico sobre a obra de Cristo. Ele diz que, ainda que Satanás, dentro dos limites que Deus lhe impôs, tenha certa participação em nosso sofrimento e morte, ele jamais tem a palavra final. O diabo jamais tem a palavra final. Quem tem a palavra final é aquele que te chama, é aquele que te diz, é aquele que te dirá: venha, bendito do meu Pai, para o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Venha, desfrute do gozo do seu Senhor, experimente aquilo que nenhum ouvido foi capaz de ouvir, nenhum olho foi capaz de discernir, de identificar o que eu, o Senhor, tenho preparado para aqueles a quem eu amo. A 2ª aplicação: Jesus sempre resgata a esperança em corações que foram dilacerados. Está ferido? Está machucado? Acorda amanhã e deseja que o final de semana já chegue logo, para que você desfrute do próximo feriado no dia 1º. Tem gente que constrói a vida assim, né? Não tem esperança. Conte-me seu sonho. Ah, pastor, perdi a capacidade de sonhar. Ah, pastor, o senhor não sabe as lutas que passei. O senhor não sabe os vales que experimentei. Eu comentava hoje na Escola Bíblica Dominical um depoimento que me marcou profundamente essa semana. Um depoimento já antigo, num podcast feito com o pastor Luiz Saião e a Karina Bach. É isso, né? Karina Bach? Me ajudem, né? E aí, ela começou a conversar com ele, perguntou a ele: quando é que a chave da esperança foi gerada no seu coração? Ele disse: olha, o processo vem muito antes. Aos 4 anos de vida, eu já discernia que a minha vida não tinha sentido. Fui criado pelos meus avós em São Paulo, em um apartamento de luxo. Olhava da parte de cima do prédio onde eu morava e eu só tinha um desejo dentro de mim, de me lançar dali para baixo. Passado algum tempo, os meus avós que cuidavam de mim partiram. O Senhor os chamou. E depois disso, um primo mais velho que eu, tomado por uma ação interventora de Deus, me chama para poder ir para Miracema, no Tocantins. Viver ali um tempo, experimentar novos ares. Eu fui para aquele lugar. E aos 9 anos de idade, eu debaixo de uma mangueira, próximo a um cajueiro, olhei para os céus e disse: Senhor, se o Senhor existe de fato,
revela-se a mim. Ele disse que naquele exato momento, uma doce esperança é colocada no seu coração. Uma criança de 9 anos, que era rebelde, que era intratável, que os professores diziam sempre: para você não tem jeito, para você não há saída, você só nos causa problema. De repente é experimentada pela intervenção de um Deus Todo-Poderoso, que tonifica a alma do desesperançado com a sua doce e eficaz esperança. Eu concluo fazendo a menção da última aplicação. E eu quero já chamar os meninos da música para poder vir aqui à frente, me ajudar. Encontros com Jesus são transformadores. Tem uma canção antiga, muito antiga, mas muito antiga, mas muito antiga. Quero ver se é antiga aqui nessa noite. Vou avaliar hoje, hein? Essa canção diz assim, ó: nesta noite feliz, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor, sua paz, eu marquei um encontro com Deus. Diga mais uma vez: eu marquei um encontro com Deus aqui. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Só você conhece? É o mais velho? Ninguém aí conhece? Todo mundo conhece? Vocês são velhos, hein? Dos anos 90. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais uma vez essa canção? E ao cantar essa canção, eu quero dar a oportunidade para você que está desesperançado. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que apelo é para a gente. Porque a gente é vulnerável, a gente é finito. Às vezes a gente olha de forma demeritória a perspectiva de que a gente vai se expor quando a gente vem à frente. Mas é um caminho de viabilidade para a intervenção de um Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E sabe o que é mais gostoso de tudo isso? O texto nos conta que quando Deus intervém através de Jesus na vida dessa mulher, na vida dessa família, ela volta para a cidade dela diferente, na perspectiva que a fizeram sair de lá. Ela volta eufórica. Imagino eu, o texto não dá detalhes disso, mas algo tocante o texto faz questão de afirmar. A Bíblia nos conta que as pessoas começaram a ficar maravilhadas. E as notícias acerca da intervenção de Deus na vida daquela família começou a ser dissipada, começou a ser compartilhada. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode no dia de hoje marcar a sua vida, e as pessoas podem começar a comentar acerca da ação interventora de Deus na sua história. Eu creio nisso. E se essa palavra toca o seu coração e você tem desejo de caminhar na direção deste espaço aqui na frente, a fim de experimentar este encontro memorável com aquele que pode fazer novas todas as coisas, saia do teu lugar e vem à frente enquanto a gente canta. Amém? Dê liberdade ao Senhor. Ele quer fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome. Nesta noite feliz, vamos lá.